Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo, à meia-noite. Como eu sempre falo, para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Inácio Sodom. A minha esposa chama-se a Irmã Lourdinha, ela está aqui ao nosso lado, orando pela nossa vida, pela nossa família e orando também pela sua. E Deus fazendo a obra. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e que você venha abrir o seu coração, a sua mente e dar o melhor para você poder ouvir a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que a sua vida ela vai ser mudada, vai ser transformada. O homem ele promete muitas coisas. Promete isso, promete aquilo. E muitas das vezes ele não cumpre com a sua palavra. Mas com Deus é diferente. Deus fala e se cumpre. E se você ouvir a palavra de Deus, se você crer, se você tiver fé, o problema que você está passando, as dificuldades, problema de enfermidade, não importa o tamanho do problema. O importante é que você tem que crer na palavra de Deus. Quando você passa a crer, aí Deus começa a trabalhar na sua vida e os milagres começam a acontecer, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Hoje nós vamos falar sobre certas situações em nossa vida que muitas das vezes nós somos decepcionados pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas ações, por falta de entendimento. Tá bom? A palavra de Deus diz que Deus prometeu a Abraão, primeiro Abraão questionou Deus, pedindo a Deus um filho, que tinha pedido um filho a Deus e até aquele momento nada. E a palavra de Deus diz que Deus prometeu a Abraão dar filho, dar uma semente, que será o pai da nação, pai da fé. E Abraão foi e creu, entendeu? Mas ao passar do tempo, Abraão, a sua mulher Sarai, ainda era Sarai, ela começou a questionar com Abraão, que ela disse que Deus tinha fechado a madre dela e ela não poderia ter filho. E ela queria dar um filho a Abraão. Mas ela disse que não podia por causa que Deus tinha fechado a madre dela. E ela foi e falou com Abraão para que Abraão ficasse com a sua serva egípcia, com Agar, entrasse nela. Interessante que Abraão, antes, ele já tinha ouvido Deus falar que ele ia ser o pai da fé. E a Sarai, a sua mulher, fala para ele ficar com Agar. Engraçado que Abraão, antes, Deus já tinha falado que ele ia ter filho. Mas ele talvez não entendeu a mensagem que Deus tinha falado com ele. Por que não entendeu? Porque quando Sarai oferece a sua egípcia serva para Abraão, ele aceita. Então acredito eu que Abraão achava bem que ia começar por aí. Aí vai Abraão, fica com Agar. Agar concede, começa a ficar grávida e começa a haver um desentendimento entre Sarai e Agar. Por quê? Porque Sarai, ela ofereceu sua serva para o seu marido. E depois que ela ofereceu, ela se sentiu ameaçada, se sentiu humilhada pela sua serva, porque ela tinha um filho e ela não. E aí é que acontecem os problemas. Muitas das vezes nós achamos que estamos agindo certo, estamos fazendo a coisa certa. E aí começa a acontecer os problemas. Por quê? Porque Deus ele ofereceu a Abraão que ele será o pai da nação da fé. Mas ele se precipitou, não entendeu a mensagem e se deitou com outra mulher. O que foi que aconteceu com Adão? Eva pecou, comeu da semente, pecou contra Deus, ainda ofereceu a Abraão, ainda ofereceu a Adão. Sara fez do mesmo jeito. Não podia ter filho, mas Deus tinha prometido a Abraão que ele ia ter filho. Aí ela vai, porque não tem filho, oferece uma mulher para seu marido ficar com ela. E nisso ele ficou.
Coisas que não estavam no plano de Deus, não foi o conselho que Deus deu, a conversa de Deus com ele foi outra. Não foi falando que ele era para ficar com a egípcia, não, Deus não falou isso. Mas a mulher dele, Sarai, vai e oferece a sua empregada. Aí depois que ela oferece, que ela faz seus projetos, faz do jeito que ela estava querendo que acontecesse, aconteceu. Só que os planos de Deus é diferente. Os planos de Deus é que Abraão ia ter um filho com a sua mulher legítima, não era com outra. Mas Sara aí, ela vai fazer esse tipo de atitude, coisa sem pensar, coisa sem noção. E depois que acontece, ela se arrepende. Por quê? Porque ela começa a reclamar para Abraão, que Agar começa a se humilhar ela. Então ela procurou resolver uma situação, Sarai, procurou resolver uma situação e arrumou um problema. Porque ela disse que Agar estava sendo contra ela, ela estava sendo humilhada. Quer dizer, ela procurou resolver um problema, no lugar de resolver um problema, se tornou um problema pior. Porque coisas que a gente não pensa, coisas que a gente não pede a direção de Deus, a gente achamos que vai dar certo. Achamos que nós temos condições, achamos que nossos pensamentos estão certos. Mas Deus tem nos orientado o caminho certo e o caminho errado. E as pessoas dificilmente querem andar no caminho que Deus falou, as promessas que Deus falou, o caminho do aperto. Ninguém quer andar. A pessoa só quer andar no caminho largo, caminho de abundância, da carne, à vontade. Por quê? Porque os planos de Deus para Abraão é que ele ia ter filho, que Agar ia ter filho. Mas muitas das vezes Deus fala com a gente e a gente começa a ficar despercebido da mensagem, começa a ficar despercebido, desligado do que Deus está falando com a gente. E por a gente não dar muita atenção à palavra de Deus, por a gente não procurar se aprofundar no entendimento do Evangelho, a gente começa a tomar decisões e esquece da palavra. Porque quem toma posse da palavra, entende a palavra, usa a palavra, vive a palavra, a sua vida ela vai ter uma mudança, ela vai ter uma transformação. Por quê? Porque a palavra é Deus falando. Deus falou com Abraão e Deus está falando com você hoje, aqui à meia-noite. Se você ouvir a minha palavra, obedecer a minha palavra, grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Então Sarai, ela procurou resolver um problema e deixa que esse problema que ela procurou resolver se tornou outro problema pior. Tanto para ela como para Abraão, que Abraão ficou sem saber o que resolver. E para Sara, todo mundo foi prejudicado, porque tem certo tipo de atitude que nós tomamos, que nós fazemos do nosso jeito, pelo impulso, coisas sem pensar, pela ansiedade. E muitas das vezes não só paga o preço a gente, mas todos que estão ao nosso redor, a nossa família, do modo geral. Quantas das vezes pessoas, gente boa, que tomou atitude errada, se envolveu na criminalidade, se envolveu nas drogas e outras coisas mais. Hoje quem paga, quem não paga, o pato não é só ele, mas seus pais, suas mães, seus irmãos, todo mundo sofre. Por causa de uma atitude, por causa de uma decisão, por causa de uma ansiedade, todo mundo hoje está pagando o preço. Abraão ouviu Deus falando, Deus prometeu, mas ele deu ouvido à sua mulher. Deu ouvido à sua mulher, dizendo, fica com a minha empregada para tu ter filho com ela. E Abraão Deus tinha falado com ele que ia dar filho, mas ele não entendeu a mensagem, ele não entendeu o falar de Deus. E se envolveu com a empregada, com a egípcia, com a sua serva. E no fim de tudo, todo mundo ficou pagando um preço. Abraão ficou entre a cruz e a espada, porque Sarai mandou que ele botasse Agar para fora. E ele
entregou a responsabilidade na mão dela, dizendo, não, você que sabe aí, faça com sua serva o que você quiser. E Agar foi procurar resolver um problema, ficando com Abraão, se envolveu no problema e foi mandado de casa para fora. Mas a palavra de Deus diz que o anjo mandou que ela viesse de volta para a casa da sua senhora. E assim aconteceu. Então pare, pense, analise os seus projetos. O que é que você está pensando em fazer? Ouça primeiro a direção da palavra, ouça os mandamentos, ouça os conselhos de Deus, para que não venha mais na frente, no lugar de você resolver um problema, você vai arrumar mais problemas. E quando nós arrumamos mais problemas, todos que estão ao nosso redor, a família, de modo geral, muitas das vezes pagam o preço. Por quê? Por causa de uma atitude que nós tomamos na ansiedade, no impulso, e todos que estão ali estão envolvidos. E acaba a paz, acaba a felicidade, e por aí afora vai a destruição de toda a família. Por causa de um, todos se envolvem, mesmo sem querer entrar, mesmo sem querer se envolver, mas como é família, todo mundo começa a se envolver em algo que não queria que acontecesse. E não é diferente da nossa vida. Precisamos parar para pensar, observar, orar a Deus, pedir direção a Deus, para poder nós tomar uma decisão. Porque a decisão que a Sara teve foi uma decisão precipitada. Depois que ela tomou a decisão, os problemas começaram a vir de volta. Tá bom? Que Deus te abençoe, pare e pense. Ouça a palavra do Senhor. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, primeiro peça direção a Deus. E para que você venha entender o que Deus quer falar com você, fique atento à palavra de Deus. Não dê ouvido a fulano nem a ciclano, mas sim dê ouvido à palavra de Deus. Nesse momento nós vamos orar por você, certo? Faça seus pedidos de orações, que nós vamos orar pela a sua causa aí, Deus vai agir, tá bom? Oremos. Querido Deus e querido Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez estamos aqui à meia-noite, em nome de Jesus, lendo a Tua palavra, falando que Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu é um Deus que restaura a vida, Tu é um Deus que ressuscita, Tu é um Deus que nos orienta, Tu é um Deus que mostra o caminho, Tu é um Deus que nos abençoa, Tu é um Deus que nos fortalece, Tu é um Deus que tira a gente do pó, da lama e coloca de pé, Tu é um Deus que cura câncer, diabetes, atacar, Tu é um Deus completo. Que não existe um nome acima do seu nome, que é Deus. Querido Deus, querido Pai, que o Senhor nesse momento venha abrir entendimento dessas pessoas, que elas possam compreender a Tua palavra, a Tua mensagem, para que antes que elas venham tomar a sua direção, as suas atitudes, elas venham ouvir a sua palavra. Porque através da sua palavra elas vão ter uma direção certa, um caminho certo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe todas essas pessoas que se dispôs em ouvir a tua mensagem, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e amanhã às 2h da tarde nós estamos falando da palavra de Deus. E logo após a palavra nós oramos pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus.